vamos começar o estudo do livro de Filipenses. Vamos hoje no capítulo 1, são 4 capítulos, tá? Então, em um mês nós estamos terminando aqui para partirmos para o próximo livro. Deus abençoe a todos. Vamos orar ao Senhor? Senhor Deus Todo-Poderoso, louvado e agradecido seja o Teu nome, ó Deus. Obrigado, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos concede. Obrigado, Pai, por estarmos começando o estudo de mais um livro da Tua Palavra, Pai. Senhor Deus, abre nossas mentes, nossos corações. Faça-nos, Pai, crescer em conhecimento da Tua Palavra para nos tornarmos cristãos genuínos, cristãos firmes na rocha, que não se abalam por qualquer onda que possa vir contra os dias deles. Ó Deus amado, Pai querido, tudo que for ministrado aqui vem do Teu santo trono, Pai. Seja o Espírito Santo ministrando, Pai. E o homem seja apenas instrumento de Tuas mãos, Pai. E toda a honra e glória pertence somente a Ti, meu Deus. É necessário que todos nós diminuamos para que o Senhor cresça, para que o Senhor apareça. Muito obrigado, Senhor. Receba a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amados, vamos lá. Paulo, no capítulo 1, diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos, graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Aqui, então, a carta aos Filipenses, ela é uma das cartas que foram escritas da prisão, né? Então, tem o intuito aqui principal da carta é agradecer aos filipenses tudo que eles haviam enviado a Paulo. Eles davam suporte a Paulo. Paulo estava agradecendo esse suporte que eles davam, não só espiritual, mas suporte material. E a carta também tem como objetivo transmitir o que é até um tema de alegria, a alegria verdadeira que vem de Jesus Cristo. Esse é um dos principais, muito focado a carta é na alegria. Tá? Ele quer passar para os filipenses, ele quer agradecer e passar a alegria que ele tem em viver em Cristo, independente da situação em que ele se encontra, que naquele momento ele estava preso. E Paulo aqui ele cita Timóteo, né? Ele fala que Timóteo está com ele, ao momento que ele está escrevendo a carta. Ele cita Timóteo porque Timóteo é conhecido da igreja de Filipos. Ele é conhecido da igreja de Filipos que ele estava com Paulo durante a segunda viagem missionária, e é nessa viagem que Paulo chega a Filipos e a igreja começa a pregar o evangelho ali, e a igreja é restaurada. O início da igreja é na segunda viagem missionária de Paulo. Tá? Nessa viagem que acontece em Filipos que acontece aquela situação em que ele e Silas vão presos. E eles lá cantando hinos, há um terremoto, né? Se abala tudo, as correntes se abrem, eles ficam livres, e o guarda, né, chega afoito, achando que ele ia acabar sendo morto, porque eles teriam fugido, e não, nós estamos aqui. O guarda também se converte, né, em Filipos. Então, a segunda viagem missionária, Timóteo está fazendo parte dessa viagem. Importante também dizer que essa carta aqui não é uma carta com intuito circular, de circular entre as igrejas. Muitas cartas de Paulo assim, ela chegava àquela cidade, mas era necessário que circulasse pelas outras igrejas. Essa aqui é mais endereçada aos santos, bispos, diáconos de Filipos. Tá? É uma carta de agradecimento. Vamos adiante. Fala assim, no 3. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Então Paulo sempre pensava e orava por eles com alegria. Quando lembrava deles, ele tinha alegria. Quando orava por eles, ele tinha alegria. Que bom, né? Seria que quando alguém lembrar de nós, sempre lembre com alegria. Né? Deve ser muito triste quando a pessoa lembra da gente e só traz tristeza. Que sentimento bom era esse que vinha com Paulo.
E é importante que ele desperte sentimento nas pessoas também. Então, Paulo falou aqui que ele se alegrava neles pela atuação deles no Evangelho, pelas vidas que eles estavam tendo de vidas de oração, buscando a face do Senhor, e também pelo desprendimento que eles tinham no tocante ao que é material. Eles tinham desprendimento ao doar. Eles doavam com alegria. Né? Isso tudo, quando vinha na mente de Paulo, ele ficava alegre. Esse proceder deles crescerem como cristãos, crescerem na graça. O 6 nos diz assim: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Paulo aqui está falando do processo de crescimento e maturidade do cristão, né? Desde o momento que ele se converte e continuará, né, até a volta de Cristo. É que a gente costuma dizer, né? Nós somos uma obra em construção. Cada dia um tijolinho. Porque essa obra não pode parar. Então ainda não está pronta. Só vai estar pronta na glória, com Cristo. Amém? Mas é uma construção que não pode ficar estagnada. Há necessidade de estarmos empenhados no crescimento dessa obra, porque também depende de nós. Somente temos que estar buscando. O cristão não vai fazer por você o que você tem que fazer também, que é buscar a palavra, estar em oração, lendo a Bíblia, procurando ter uma vida reta. Então, os filipenses aqui, ele está dizendo que eles começaram bem na vida cristã deles. E Deus, com um braço forte e poderoso dele, ia fazer que a obra se completasse. A obra vai se completar. Sabendo que o Espírito Santo é que nos aperfeiçoa, né? Para ficarmos cada dia mais parecidos com Cristo. Mas temos que ter busca. Amém? Para que essa construção, que a nossa vida continue a avançar. Então o 7 nos diz assim: como tenho por justo sentir isto de vós todos, que vos retenho no meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões como na minha defesa e confirmação do Evangelho. Que Deus me é testemunha das saudades que de todos vós tenho, em entranhável afeição de Jesus Cristo. Então, Paulo está afirmando aqui o quão grato ele é aos filipenses, né? Porque eles o apoiavam lealmente em todas as situações que a graça que estava sobre ele colocava. Ele fala assim: se eu estou preso, é pela graça do Senhor. Se eu estou sendo julgado, é pela graça do Senhor. E nessa situação, em todos esses momentos que ele estava passando, eles estavam sempre o apoiando. E ele era muito grato por isso, né? Nas viagens constantes dele, onde ele estava pregando o Evangelho, estava consolidando a mensagem do coração dos irmãos, todos os momentos eles estavam o apoiando. Tá? Então essas lembranças estavam fazendo o quê? Despertavam em Paulo um forte desejo de estar ali com eles de novo. Ele tinha um apreço muito grande pelos filipenses. Então vamos ao 9, que nos diz assim: e peço isto, que a vossa caridade, ou amor, em algumas versões, aumente mais e mais em ciência e em todo o conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum, até o dia de Cristo, cheios de frutos de justiça que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Então Paulo está orando por eles, para que o amor deles aumente cada dia mais, porque ele entende, e nós temos que entender que o primeiro alvo do cristão é amar a Deus e amar o seu semelhante. Um cristão que não tem amor, ele está perdendo o seu tempo. Paulo diz que o principal dom que um cristão tem, que vem da vida do Espírito Santo, é o dom de amar. Se não tiver o dom de amar, os outros são obsoletos. Esse é o principal dom que o cristão tem que ter. E esse amor, sendo exercitado, os permitiria o quê? Discernir as coisas, né? Ter um discernimento moral para saber o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é mal. E isso, depois deles terem esse discernimento, isso os ajudaria a se tornarem transparentes
têm culpa no dia do retorno de Jesus, né? No retorno de Cristo. Tem culpa não quer dizer que eles não pecaram. Tem culpa quer dizer o quê? Quando eles pecavam, ao pecar, eles iriam confessar o pecado, né? E pedir perdão. Pedir perdão a Deus, sim, e pedir perdão se ofender alguém, se alguém for ofendido ou sentiu lesado, sentiu triste por conta do pecado que ele cometeu, ele iria também pedir perdão a essa pessoa, pedir perdão a Deus e pedir perdão à pessoa, tá? A quem for prejudicado. Esse tipo de vida vai acabar se tornando aí pessoas cheias de virtudes cristãs, né? E essas virtudes cristãs vão produzir o quê? Uma vida reta. Uma vida reta perante os olhos de Deus. Sabendo que a fonte, né, dessas virtudes cristãs é o próprio Jesus Cristo. Então, Jesus, tendo essa fonte, ele produz uma vida reta nos cristãos, e essa vida reta é com o objetivo de glorificar a Deus, tá? Louvar o Senhor. Esse é o objetivo de uma vida cristã. O objetivo é louvar a Deus, né? Dar glórias ao Senhor em tudo, em sua vida. Vamos lá adiante para o 12. Nos fala assim: e quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos do Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Paulo está dizendo a ele que aconteceu com ele, o julgamento, o fato de ele estar preso, em vez de se tornar um impedimento, né, para ele, servia o quê? Para o avanço do Evangelho. Porque ele, no momento que ele foi preso, ele estava de preso, ele se tornou até mais conhecido. Ele teve mais oportunidade de falar do Evangelho. Porque as pessoas sabiam que ele estava preso, que sabiam, prenderam Paulo. Paulo está preso porque ele prega o Evangelho de Jesus Cristo. Ele prega Jesus Cristo. E não porque ele não é preso porque ele cometeu crime, não. Matou ninguém, não fez nada disso. Ele está preso porque prega Jesus Cristo. Então isso despertava a curiosidade. Pode, seja dos guardas romanos, seja da população romana, pessoas do palácio, até do governo, e qualquer habitante de qualquer outro local que estivesse visitando Roma, ele ouvia aquilo, ficava curioso e se permitia visitar Paulo. Então, nesse momento, ele estava o quê? Divulgando o Evangelho. Tá? Estava fazendo circular o Evangelho. Tá? Então, a gente tem que entender que Deus usa as pessoas independente da situação que estiverem. Basta estarem dispostos. E outra coisa importante também que ele fala, acontece que o que acontece que as coisas, os fatos que ocorreram com ele, deu encorajamento para muitos também seguirem, começarem ou continuarem a pregar o Evangelho com ainda mais coragem, sem temor. Quando há perseguição, quando há resistência, e se nós continuamos firmes pregando a palavra, independente de toda a situação que possa estar ocorrendo, todo tipo de perseguição, continua falando a palavra sem medo, isso acaba por encorajar outros a fazerem a mesma coisa. Não é verdade? Com certeza. Amém? Os outros se sentem impedidos, se sentem um intuito, um avanço, tipo assim, eu preciso pregar o Evangelho também. Olha só o que eu estou com Paulo. Isso tudo por amor a Deus. Eu também tenho esse amor e eu preciso avançar também, preciso pregar o Evangelho. É isso que Paulo está falando aqui. Muitos foram encorajados também a falar de Deus, a falar de Cristo. Amém? Então vamos adiante, vamos para o 15. Nos fala assim: verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa mente. Uns por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho, mas outros, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflição às minhas prisões. Mas que importa?
contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento, ou em verdade, nisto me regozijo e me regozijarei ainda. Então Paulo sabia que alguns estavam pregando o Evangelho e estavam querendo criar uma própria reputação, uma reputação deles, e aproveitando o fato de Paulo estar preso, eles queriam construir uma imagem para eles. Tá? E quando outros estavam sendo puros e sinceros ao pregar o Evangelho, entendendo que eles estavam fazendo o trabalho de levar as boas novas, principalmente o fato de Paulo estar preso. Né? Na ausência de Paulo, quem vai pregar? Nós vamos pregar. E com certeza depois eles continuaram pregando. Mas eles começaram a ter essa motivação nesse momento. Então Paulo sabia que uns eram sinceros e outros não. Mas independente de quem estivesse pregando ou da motivação, Paulo estava se alegrando com o fato do Evangelho estar sendo pregado. E não se sentia triste ou oprimido, como alguns queriam que ele se sentisse. Tipo assim, poxa, eu estou aqui preso, estou pregando o Evangelho. Tem gente que pregava ali e falava assim, vamos deixar ele, vai ficar doido, vai ficar angustiado por nós estarmos pregando o Evangelho e ele está lá preso. Ele está falando que eu não me sentia triste, não me trazia mais dor, não trazia dor nenhuma. Na verdade, ele se alegrava pelo fato do Evangelho estar sendo pregado. Ele não tinha esse tipo de vaidade. É triste a gente pensar que o serviço cristão pode ser feito de uma maneira assim, carnal, né? Motivado por orgulho, por inveja. Mas acontece. Acontecia nessa época e infelizmente acontece hoje. Então nós temos que ter o cuidado de avaliarmos, né? Vigiar, pensar, avaliar quais os nossos motivos para estarmos trabalhando no serviço cristão. Nunca podemos pensar em trabalhar buscando nos vangloriar, buscando nos tornarmos notórios, notoriedade. Olha lá, o pastor fulano, a pastora fulana, homem de Deus, mulher de Deus. Você está buscando notoriedade, que você prega para se vangloriar. Né? Ou, pior ainda, buscando ser superior aos outros irmãos. Tipo assim, eu sou melhor, eu sou super crente, eu sou super cristão, eu me acho se achando melhor ou para se achar superior aos irmãos. Todo tipo de sentimento carnal, ele tem que avaliar. Eu faço buscando a minha glória ou estou buscando elevar glória ao nome do Senhor? Que é isso que tem que ser. O serviço cristão tem que ser feito buscando levar glória ao nome do Senhor, que é importante que a gente diminua e que o Senhor cresça. Que Deus cresça, que Jesus cresça. Se a sua motivação é essa, amém. Glória a Deus. Esse serviço é feito de maneira pura e genuína. Amém? Vamos para o 19. Fala assim. Porque sei que disto me resultará salvação, pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo, segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido. Antes, com toda confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Então Paulo, enquanto estava esperando o julgamento, ele estava realmente confiante que ele seria liberto. Aqui as palavras dele nos mostram que ele estava confiante que seria liberto. Mas ele não se importava, na verdade, com o resultado, se ele viesse ser libertado ou morresse. Porque o desejo dele mesmo era que Cristo fosse engrandecido no seu corpo. Que ele tivesse ousadia e coragem para falar de Cristo, a favor de Jesus, para exaltar a Cristo, em qualquer momento do seu julgamento. Então, o seu propósito era falar de Cristo e se tornar semelhante a Ele. Esse é o propósito do Paulo. Sendo assim, morrer seria melhor do que viver para ele. Porque ao morrer, ele se livraria dos problemas terrenos, né?
todos os problemas que estavam acontecendo com ele, e veria Jesus face a face. É coisa melhor. É o intuito dele. E ele sabe que veria Jesus face a face porque ele tinha certeza do seu destino eterno. Ele tinha essa certeza. Né? Portanto, ele vivia para o que realmente importava para ele. A vida dele era em prol do que realmente importava. Então, não tinha medo de morrer. Não existia medo da morte para ele. Ele estava vivendo de acordo com o que realmente importava, que era pregar o Evangelho e viver para Cristo. É importante falar aqui que Paulo, ele acabou sendo libertado aqui, nesse momento, dessa primeira prisão. Mas depois ele é preso novamente, 2, 3 anos mais tarde. Tá? Ele é preso de novo. Ele vai vir acarretar na sua morte. Vamos lá para 22. Mas se eu viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto. Eu não desejo de partir, estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. E tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós, para proveito vosso e gozo da fé, para que a vossa glória aumente por mim em Cristo Jesus, pela minha nova ida a vós. Então Paulo disse que morrer para ele era ganho. Né? Mas se a vontade de Deus fosse Paulo viver mais algum tempo, né, na carne, isso seria produtivo para o Senhor, porque ele estaria dando mais ajuda ao povo de Deus. Então Paulo se encontrava num dilema. Ele preferia estar com Cristo. Né? Mas ele deve se ver assim, tem que escolher entre duas coisas. Eu prefiro estar com Cristo, mas eu entendo que é necessário eu estar mais um tempo com vocês, que minha vida seja prolongada. É necessário viver mais um tempo, né? Não visando o próprio conforto e felicidade. Ele não estava visando o próprio conforto e felicidade. Ele estava pensando que seria bom para o Evangelho e seria importante o bem-estar dos irmãos. Em especial aqui os filipenses, de quem ele está direcionando a carta. Seria importante ele ainda estar vivo para fortalecer o Evangelho, fortalecer as boas obras e ajudar os irmãos. Paulo sabia que, então, por conta desse sentimento do coração de Paulo, ele sabia que ele ainda não ia morrer. Né? Ele não morreria ainda. Ele ficaria mais um tempo teria mais um tempo de vida e de ministério para ajudar os irmãos. Né? E isso seria mais um motivo de alegria para os filipenses. Ele está falando, isso é mais um motivo de alegria para vocês. E o ministério ainda vai continuar e eu ainda vou estar com vocês aí. Eu vou poder visitar vocês novamente. Nós vamos todos. Isso é mais um motivo de alegria para vocês, para todos nós, né? Ele está falando. Principalmente para eles, é um motivo de alegria que Paulo novamente iria visitá-los. O Evangelho, ele prega, o ministério dele iria ser estendido. Então vamos agora para o 27. Somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo, para que quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. Então Paulo está incentivando a eles a serem unidos, firmes, num só espírito, né? Todos buscando semelhança com Jesus, vivendo como cidadãos dos céus, desde já. Amém? Eles devem ser firmes, mas também tem que ser constantes. Não é só aquele momento de firmeza, tem que ser constante, tendo uma vida de prática do Evangelho, das boas novas, e não só de quem ouviu. O que nós falamos, tem que ser praticantes da palavra, não só ouvintes. Temos que viver de acordo com essa posição que nós temos em Cristo, que são de servos do Senhor, de filhos de Deus. E ele fala, vocês têm que ter essa postura, eu estando presente ou estando ausente. Dependente de quem está perto de vocês. Vocês têm que ver de uma forma que o testemunho de vocês venha ecoar e chegar ao ouvido de todos e chegar ao meu ouvido. Isso leva alegria para ele. Ele sentia alegria nos filipenses, é isso também. O testemunho dele já chegava ao ouvido de Paulo.
Você vê que essa carta aqui não é uma carta de repreensão, é uma carta de alegria. Amém? 28 nos fala assim: em nada vos espanteis dos que resistem, o que para eles, na verdade, é indício de perdição, mas para vós de salvação, e isto de Deus. Porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo não somente crer nele, como também padecer por ele, tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto, e agora ouvis estar em mim. Então, ele está falando, você não deve se sentir intimidado pelos adversários do Evangelho, né? Pela adversidade ou os adversários do Evangelho. Essa resistência que existia e existe, é um sinal de perdição para aqueles que estão lutando contra o Evangelho, se opõem a Deus, e um sinal de salvação para vocês. Um sinal de que vocês estão enfrentando com valentia a ira do diabo. É um sinal de que vocês estão firmes no Evangelho. É sinal de salvação para vocês. Essa resistência é perdição para eles e salvação para vocês. É isso que ele está falando. E Paulo também nos lembra que é um privilégio sofrer por Cristo, não só crer nele, mas sofrer por Cristo. É um privilégio. Esse sofrimento é a prova de que eles eram fiéis a Cristo. Esse sofrimento os colocava num plano mais elevado. Sofrer por Cristo nos coloca num plano mais elevado. Amém? E ele fala assim, vocês comigo, da mesma forma que eu, estão desfrutando desse privilégio, porque vocês estão combatendo o mesmo combate que eu combato. Vocês veem em mim que eu travo e continuo a travar. O mesmo combate meu é o combate que vocês agora estão combatendo. Isso é um privilégio. Estou falando aqui que eu estou vendo um privilégio, vocês também têm esse privilégio. Não é só meu. Amém? É nosso. Esse privilégio não é só deles. É nosso também. Amém? Deus abençoe a todos. Vamos orar? Senhor, louvado seja o teu nome, Deus. Obrigado por tudo que tu fez aqui. Obrigado pelo teu amor, misericórdia, pelo teu zelo, pelo teu carinho, Pai, por tua paciência para conosco. Somos imperfeitos, falhos, tu conhece cada coração, mas também sabe, Pai, que há dentro dos nossos corações o desejo de melhorarmos e buscarmos a tua face, de levar alegria ao teu coração. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Perdoe nossas falhas, nossos pecados. Nos dê uma semana de paz, uma semana de alegria, Pai. Viver sempre na tua presença e sob sua orientação. Muito obrigado. Receba a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Uma semana de paz para todos. Semana que vem estamos juntos aqui no capítulo 2. Deus os abençoe. Tchau, tchau. Shalom. Restaura-me, ó Deus, dá-me seu coração, santifica-me, purifica-me, dá-me seus olhos. Restaura-me, ó Deus, dá-me seu coração, santifica-me, purifica-me, dá-me seus olhos. Leva-me aos lugares da sua comunhão,